Olá, meu nome é Afonso Sclia, eu sou UX Designer na TechBlip e vou falar para vocês sobre teste técnico para UX, como eu passei e o que mudaria hoje. Primeiro, falando um pouquinho mais de mim, para vocês me conhecerem melhor. Eu comecei a trabalhar na área de redação e marketing em 2016, desde então venho trabalhando com redação, com comunicação, com writing. Em 2017, eu comecei a estudar design, foi quando eu comecei a fazer um curso técnico no Senai. E aí, em 2019, eu comecei a trabalhar com metodologias de design, de UX e UI, e comecei a fazer o curso de design na UFMG. Desde então, eu trabalhei em diversos lugares diferentes, em lugares às vezes mais focados em design gráfico, às vezes mais focados em marketing, e alguns lugares para experiência do usuário. E desde então, eu devo ter feito uns 10 testes técnicos, mais ou menos. E falando já nos testes técnicos, o que é que são os testes técnicos? Às vezes a gente entra numa vaga, entra num processo seletivo, a gente envia o currículo, faz apresentação de vídeo, faz vários testes de personalidade e logo depois vem ali, escondido, o desafio técnico ou qualquer nome que seja. O que é exatamente isso? Como que é que a gente faz eles? Por que a gente faz eles? É o que a gente vai conversar hoje, agora, nessa apresentação. Então, falando um pouquinho sobre esses nomes. Tem gente que chama de teste técnico, tem gente que chama de desafio técnico, tem lugar que é prova técnica, tem também case, vamos te passar um case para fazer, a gente gostaria que você mostrasse um case, e até em inglês também tem alguns outros nomes, como, por exemplo, take home assignment. E no final das contas, eles são todos a mesma coisa. São alguns exercícios de design que a gente tem que fazer basicamente para mostrar ali para a empresa que a gente realmente sabe fazer o que a gente colocou no nosso portfólio. E eles são mais ou menos em 4 tipos. Eles são síncronos ou assíncronos, e o que isso quer dizer? Eles podem ser ali feitos com um entrevistador do lado, com uma equipe do lado. Então, por exemplo, você pode ser convidado aí no escritório, ou quando é presencial, pode ser chamado ali para compartilhar sua tela, e você tem uma janela de tempo, um time box, para você fazer o teste técnico junto com as pessoas que vão te avaliar, como pode ser assíncrono também. E aí, nesse caso, você recebe as informações, recebe um briefing, uma descrição, um roteiro da atividade que você tem que fazer, e aí você tem um tempo para entregar isso a seu dispor. Você pode dedicar quanto tempo quiser, você faz na sua mesmo. E eles podem ser mais abertos ou mais fechados. Aí, abertos, por exemplo, a gente pode ter descrições muito genéricas. Então, por exemplo, desenvolve para mim uma solução para um problema. Simplesmente assim, não vai falar se é um aplicativo, se é um site, não vai falar se é, digamos, uma revista ou outras coisas offline, e não vai falar o problema também. Você pode trabalhar para um cliente fictício, para um cliente real, pode ser um B2B, um business to business, ou pode ser um B2C, que seria, por exemplo, um varejo, um restaurante. Então, é bem amplo. E pode ser também mais fechado. E aí, nesse caso, podem vir ali as descrições falando, por exemplo, imagine que você tem um cliente do ramo tal que está querendo adotar um novo canal X, e aí ele precisa resolver esse problema, e aí você tem ali a janela de tempo para resolver essa situação específica, esse contexto específico que foi passado. E aí, alguns exemplos que eu trouxe para vocês de testes que eu fiz, briefings de testes que eu fiz, e também outros briefings ou roteiros que eu encontrei também na internet, que eu achei bons exemplos. Então, por exemplo, faça o redesign de uma interface de sua escolha, site ou app, e apresente o processo. Então, pode ser basicamente qualquer coisa. Pode ser um site que você não gosta, um aplicativo que você não gosta, e aí você tem que apresentar o processo. Não fala quais são as etapas, não fala quais são as ferramentas, as técnicas, e um prazo bastante generoso, uma semana. Ou então, aqui ao lado, está em inglês, mas esse é um excerto da Wikimedia Foundation, que é a empresa que é dona da Wikipédia. Por exemplo, eles colocam um time box, né, uma janela de tempo de, no máximo, 3 horas. Então, você vai receber um e-mail e, a partir desse tempo que você recebeu o e-mail com as instruções, você tem 3 horas para responder o e-mail
É só isso, bem rapidinho, né? E aqui um outro, que é um cliente do setor X, quer adotar o canal Y para agilizar pedidos através de um meio digital. Ou seja, já falou quem é o cliente, qual o setor do cliente, qual o canal que é para a gente desenvolver, para a gente trabalhar, e qual que é o problema, o objetivo, né, que é agilizar pedidos. Sinta-se livre para criar o público-alvo, mercado, referências e o que mais achar necessário para embasar a sua entrega. Utilize as ferramentas que preferir e envie o resultado de forma que possamos avaliar sem a necessidade da sua apresentação. Já dá uma dica aí, né, de como a gente tem que entregar o teste técnico. E um prazo de 3 dias. Então, já é um prazo intermediário, não é uma semana, mas também não é só horas. E o último aqui, crie uma landing page para o nosso novo produto X. Você pode encontrar informações sobre ele neste link. Apresente o resultado final da forma que preferir, mas não deixe de apresentar o processo. Prazo uma semana. Então, aqui também bem específico, né? Falando de um produto em particular, já quer ali um tipo de entrega, uma solução que é uma landing page, e com o tempo, o prazo estabelecido. Então, se tem tanta variedade assim, para que é que servem os testes técnicos? Se podem ser tantas coisas diversas, a gente pode trabalhar com cliente fictício, com cliente real, com uma solução já especificada, e basicamente a intenção deles é registrar o seu raciocínio e o seu processo de trabalho. Isso é importantíssimo, talvez isso seja a coisa mais importante para se pensar quando a gente vai fazer um teste técnico. Eles não necessariamente estão pedindo a gente para entregar um protótipo navegável, super bonitão, usando todas as modas e tendências do design. Eles não necessariamente querem um relatório para a gente completo sobre o mercado, sobre persona e público-alvo. Eles querem que você registre o seu raciocínio, você mostre como você fez ali algumas atividades, fez ali algumas técnicas e chegou a um resultado. E é isso o processo de trabalho, é isso que não pode faltar num teste técnico. Além disso, eles geram uma situação de escassez. E o que isso quer dizer? Quando a gente está com qualquer coisa aberta para fazer, a gente tem possibilidade de criar qualquer coisa, é muito difícil de avaliar, porque, afinal de contas, a gente pode conversar aqui com uma pessoa do seu lado, que mora com você, com sua família, numa empresa que você já trabalha. Você pode, por exemplo, já ter contato com programadores, com gerentes de produto, e tudo isso acaba gerando uma situação muito específica, que varia muito de candidato para candidato. Então, quando a situação de escassez ali é a mesma, um tempo específico, um tempo limitado, né, tem uma restrição ali de informação, de esforço que você pode colocar, isso gera uma situação de escassez que aí mostra como a gente lida com essas limitações, né? Exatamente pensando, por exemplo, se você entra numa empresa nova, você não vai conhecer tão bem as coisas, você vai demorar um tempo ali para se acostumar, né? E aí com isso você consegue também mostrar um pouquinho para essas pessoas que estão fazendo a seleção como seria talvez o seu processo de rampagem já, né? Que é justamente esse processo para você conseguir entregar mais ali naquela empresa, na situação de escassez. E equalizar as candidaturas com backgrounds muito diversos, né? Ou seja, as pessoas têm experiências muito distintas, passagens muito distintas por lugares diferentes. Então, tem gente que é muito da área de pesquisa, está muito acostumada a lidar com isso, mas tem gente que é muito da área já visual. Como que você consegue manter ali o mesmo terreno para esses dois candidatos? Então, trazer essas tarefas é uma forma de ajudar a isso, assim, mostrar os candidatos assim com o repertório que eles têm, né, com as priorizações que eles fazem, com as escolhas. É mais ou menos isso o objetivo ali do teste técnico. E tem algumas polêmicas também em torno disso. Então, por exemplo, muita gente fala, será que vale a pena fazer? Porque muitas pessoas pensam, se o seu protótipo já tem cases, se o seu portfólio já tem cases, já tem um processo de trabalho, já está muito bem argumentado, não precisaria, né, de você fazer um teste técnico para as pessoas verem que elas já poderiam ler no seu portfólio. E aí é uma questão muito de avaliar, realmente. É uma questão sua, de pensar assim, o quanto você quer, o quanto você concorda com isso, o quanto não. Tem também muita gente que pensa, será que não é um trabalho de graça que a gente está fazendo para a empresa? Porque eles podem pedir uma coisa ali, e aí a gente acaba desenvolvendo para eles, dando ideias, né? Tudo isso achando que a gente está fazendo um processo seletivo. Mas como que a gente evita essas dúvidas? É basicamente o que eu coloquei no spoiler, comunicação.
Então, se você acha que não vale a pena fazer um teste técnico porque o seu portfólio já é o suficiente, conversa com recrutadores, né, converse com quem você tiver acesso ali na empresa para falar, olha, tem alguma coisa faltando no meu portfólio, porque eu acho que ele já cobre isso, e aí pode ser um bom momento para ter uma troca, para você entender melhor a intenção deles, as restrições que eles estão dando, e até também fazer propostas. Então, talvez você pode falar, em vez de fazer um teste técnico, e se eu dar um workshop? E se eu preparar algum tipo de atividade, né? Você pode fazer essas propostas, a comunicação é mais importante. E é também um momento que você pode tirar essas dúvidas, e às vezes até é importante ser transparente também, falar, olha, estou me sentindo um pouco inseguro, não sei muito bem o que vocês vão fazer com isso, às vezes até perguntando, será que tem algum direito autoral que cobre? Que aí você consegue esclarecer e não deixar nenhum ruído no seu processo seletivo no momento que você estiver fazendo o teste. Mas chega de papo furado e vamos falar do mais importante, que é o teste técnico mesmo, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês conseguem ver que eu fiz ele numa plataforma de whiteboard, né, de mural em branco, que a gente chama de mural mesmo, o nome da plataforma é Mural. Eu entreguei para eles desse jeito, há 8 meses atrás, desde então, não modifiquei nada aqui para mostrar para vocês exatamente como que é. E olhando aqui por alto na estrutura dele, vocês vão conseguir ver que ele está dividido aqui em 4 colunas, e cada uma dessas colunas dá uma etapa. Então, etapa Discover, etapa Define, etapa Develop e etapa Deliver, ou seja, né, etapa de descoberta, de definição, de desenvolvimento e de entrega. E é isso que talvez algumas pessoas já tenham notado, que é basicamente, né, umas estruturas macro, né, umas estruturas mais gerais do duplo diamante, né, aquela metodologia de design que a gente pensa em aumentar, né, o número de informações para depois reduzir, né, refinar elas, depois para aumentar o número de alternativas, né, de possibilidades de solução, para depois fechar novamente quando a gente leva ali para os decisores, né, para os stakeholders que a gente chama. E aí, antes de entrar a fundo nisso aqui com vocês, eu vou trazer uma mensagem muito importante que é, não faça isso. E o que eu quero dizer? Não faça um teste técnico assim. Por quê? Se você fizer exatamente dessa forma, você cai em 4 problemas. O primeiro é, empresas são diferentes. Cada momento elas vão querer uma coisa diferente, elas podem ter um objetivo diferente, podem ter um resultado-chave diferente. Então, se você leva um teste técnico feito para outra empresa, em outro contexto, provavelmente não vai funcionar. E eles atendem momentos diferentes também. Os testes técnicos atendem um momento que, por exemplo, uma metodologia pode estar mais em voga do que outra, a gente pode ter uma percepção mais forte de uma metodologia do que outra, então não é muito legal usar isso. Além disso, inferência e lógica são encadeadas. Então, por exemplo, todas as inferências, as deduções que eu faço, elas surgem de uma certa linha de raciocínio. Se eu tiro elas dessa linha de raciocínio, fica muito estranho, não parece que faz sentido. E copiar e colar pega muito mal, então já tem, isso aqui já foi passado com algumas lideranças técnicas, então, pessoal, por favor, evitem usar e fazer exatamente isso aqui. Primeiro, eu estabeleci aqui, voltando para essas etapas, aqui quais as técnicas que eu ia utilizar, e eu argumentei um pouquinho, aqui tem até um errinho que vocês podem ver que saiu à época, então coloquei ali 3 técnicas que eu utilizaria, e fui seguindo a fundo nelas, navegando aqui, e mergulhando à medida que foi avançando. Então, por exemplo, escopo do projeto, eu coloquei ali algumas informações básicas do cliente, né, como setor, modelo de negócio, os canais que já existiam, principais desafios, isso tudo sem conversar com o cliente. Depois eu fiz um roteiro para um kickoff, e kickoff é basicamente essa entrevista inicial, né, essa reunião inicial, e aí eu estabeleci aqui um roteiro com umas áreas gerais assim, do que eu gostaria de tirar de informação. Depois eu fiz a famosa indexação, que é basicamente uma organização das informações que foram extraídas da conversa, né? Eu literalmente entrevistei uma pessoa, né, um canal real, que era esse pessoal aqui da Coxinha da Vovó Loca. Eu recomendo todo mundo a depois dar uma olhadinha no Instagram deles, eles fazem uns salgados muito bons aqui em Belo Horizonte. E aí eu conversei com eles, né, eu entrei em contato mesmo, e depois fiz essa organização dos post-its, tentando organizar por assuntos e deixar em negrito o que eu achava mais interessante. E, por fim, a análise SWOT, também conhecida como análise fofa, em português,
que é de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, onde que eu fui deixando ali uma parte das informações que eu já tinha extraído da entrevista, do kickoff. E no final, eu coloquei a minha interpretação, qual que é o meu ponto de vista a partir disso e como que eu avançaria para frente, né, para as próximas etapas. E aí coloquei algumas coisas, como, por exemplo, que a marca tem um storytelling, então eu fiz uma avaliação ali do cliente, avaliei um pouco o contexto, né, o público, e era a informação que eu tinha para frente depois, na etapa aqui de definição, que eu fui estabelecer atividades para extrair mais essas informações. Então, eu fiz um levantamento de referências ou análise de concorrentes, né, que a gente chama de benchmarking, e a matriz CSD. E coloquei aqui o porquê desses métodos. Então, vou usar benchmarking para levantar possibilidades de solução, né, bem pegar essas referências mesmo. E aí eu segui fazendo isso, fiz aqui o benchmark, coloquei os prints, e aí, pessoal, só deixando claro que aqui foi bem onde eu documentava e onde eu apresentei o processo também. Tem esse pulo do gato interessante de ver, de não documentar num lugar para apresentar em outro, se você tiver pouco tempo, é uma coisa interessante para se fazer. E lembrando que benchmarking, né, a gente sempre faz usando alguns aspectos assim, de comparação, então os critérios eu fui anotando embaixo. Para depois passar para matriz CSD, que é essa matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, eu anotei as certezas que eu tinha até então, suposições que eu tinha do contexto e as dúvidas que eu queria esclarecer, para chegar na interpretação. Então, eu falei, o benchmarking deu insights de soluções existentes, né, algumas soluções podem ser inviáveis para o cliente atualmente, fui colocando ali minha interpretação, meu raciocínio mesmo, à medida que eu fui levantando essas informações. Depois, para passar para a etapa de desenvolvimento, é uma etapa que tem bastante entregáveis ali da pesquisa, né? São persona, mapa de empatia, cenários e tom de voz. E coloquei aqui também, em todos eles eu fui colocando o porquê dessa minha escolha. Eu criei a persona, essas informações básicas, demográficas, da idade, situação civil, ocupação, e deixei em negrita alguns pontos que eu achei relevantes, né? Então, por exemplo, talvez ela gaste mais dinheiro com mimos carregados de storytelling. Então, deixei pontos em destaque ali. Um mapa de empatia, né? Principalmente para levantar dores e desejos e ganhos. Depois, cenários, que foi basicamente uma forma que eu encontrei para fazer o que seria os contatos da persona, né, do usuário com a marca, e o tom de voz, que eu escrevi bem por alto, de uma forma mais genérica, só estabelecendo alguns pontos importantes, né, como exemplos, como palavras destacadas e conceitos principais. E, novamente, passei para essa interpretação, que é uma coisa que eu acho muito importante, gente, muito séria mesmo, assim, de se destacar aqui, de prestar bastante atenção nessa parte, que é, eu fiz tudo isso embasado em métricas, embasado em dados. Então, por exemplo, a persona responde aos dados demográficos das redes sociais do cliente com quem eu estava conversando. Então, por exemplo, idade, gênero, localização, tudo isso surgiu desses dados demográficos, não foi algo que surgiu da minha cabeça, né, que foi uma ideia criativa que eu tive. Por fim, a etapa de deliver, que são as entregas finais mesmo da solução, que são a tabela de keywords, de palavra-chave, o fluxo de usuário, ou user flow, a prototipação e as métricas de KPI. E aí eu coloquei o porquê desses métodos aqui novamente, e fui escrevendo aqui por alto. Então, por exemplo, a tabela de palavras-chave, que eu fiz bem pensando mesmo, assim, para como que o chatbot responderia, pensando aqui que era uma entrega, gente. Só também deixando isso claro, que já pedia o canal específico, né, e a solução, que era um chatbot e era o Messenger. Então, como que o chatbot responderia algumas palavras-chave que ia levar para algumas situações. Deixei a tabela acessível aqui para o pessoal olhar com calma também. Fiz um fluxo de usuário, um fluxo de navegação no chatbot, mostrando cada uma das situações, os menus, e também um pouquinho do texto, já do writing do chatbot, também com acesso ao fluxograma. Depois, o protótipo, por fim, foi um protótipo não navegável, gente, onde que eu fiz 3 telas e coloquei aqui, né, alguns textos que eu já tinha desenvolvido e os componentes mesmo. Depois, eu sugeri essas métricas de KPI, que seriam basicamente adesão da audiência ao chatbot, que é um volume de mensagens trocadas, o tráfego advindo do canal do chatbot, então
a quantidade de pessoas que passa pelo chatbot e vai para outros canais, que é possível de mensurar, por exemplo, com o Google Analytics, e as vendas feitas pelo chatbot. Então, vocês podem ver que não tem nada super técnico aqui, são realmente questões gerais do chatbot, volume de mensagens trocadas, né, o tráfego, e colocar um roadmap, que né, também um caminho aqui para desenvolvimento, que aí eu sugeri fazer um teste AB, elaborar um guia de estilo, né, e consolidar os componentes do chat com um teste de usuário. Então, são as etapas seguintes. E agradecer aqui o pessoal por ter vindo até essa parte, né, os avaliadores. E aí, agora, gente, eu vou passar para vocês o que eu aprendi com isso 8 meses depois, né, quais que são minhas avaliações. Então, primeiro, tanto espaço em branco, porque eu poderia ter distribuído melhor, né, poderia ter ou diminuído o tamanho também da prancheta, ou ter estabelecido melhor aqui o espaço, né. Também achei muito estranho que parecia que estava tudo igual. Se você olha por alto, dá para ver que não tem uma coisa destacando com hierarquia. Eu podia ter colocado o número 1 bem grande para mostrar onde que a pessoa ia começar. Tem que lembrar disso, né, gente? Que o pessoal que está avaliando não tem muito tempo, né? Tem muitos testes para avaliar. Então, o importante é a gente facilitar a vida. Poderia ter uso de cor, em vez de ser monocromático, e usar a função prática mesmo da cor, né? Então, por exemplo, organizar, agrupar as coisas, colocar contraste no que fosse diferente, o que fosse realmente destacado, né, prioritário, em vez de deixar monocromático. Tudo isso pensando bem na pessoa que está lendo, porque é muito importante a gente pensar que a pessoa que vai ler não tem conhecimento como a gente do que a gente está fazendo. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ser didático, tem que explicar, não precisa ter medo de ser repetitivo, o importante é deixar bem claro. Uma coisa que hoje em dia eu penso, de um ponto de vista de metodologia, que eu explorei pouco o espaço do problema, ou problem space. Então, eu já fui direto ali ao canal que o briefing, o roteiro pedia, né? Eu poderia ter explorado mais soluções e só deixar documentado, falar, olha, eu consigo analisar isso, eu sei analisar e ver que a gente pode ter outras soluções para esse mesmo problema, ou que tem vários problemas aí que são várias oportunidades diferentes. Então, explorar isso não significa que você vai ter que mergulhar a fundo. E aqui no protótipo, o canal era pré-estabelecido, era Facebook Messenger, mas os componentes não. Então, era importante eu ter justificado ali a escolha dos componentes. Isso é uma coisa que hoje, se eu avaliasse o meu próprio teste técnico, talvez eu daria um puxão de orelha. E chegando ao finalzinho, gente, eu conversei com 4 lideranças de UX Design, perguntei ali mesmo dicas, erros mais comuns, erros mais críticos na visão deles. Então, queria até aproveitar esse momento para agradecer o Renato De Giovanni, a Carolina Galvão e todas as lideranças de UX que conversaram comigo e trouxeram esses insumos para a gente. E o erro mais comum e mais crítico, pasmem, é as pessoas não mostrarem o processo. Então, assim, vamos mostrar como que chegou na solução, o que pensou durante o processo, né? Por que escolheu ali aquelas atividades, como que foi de uma etapa para outra. Isso é o pior erro, gente, e é bastante comum. Além disso, não se embasar em dados, fazer as coisas da cabeça, né, sem pesquisar algum tipo de dado, nem que seja um Google, né, nem que seja o dado mais básico. Esquecer de apontar os próximos passos. Então, você mostrou lá a solução final, o protótipo, que seja, e daí para diante, como que a gente vai fazer? Não justificar as priorizações. A gente tem que priorizar, gente. Não tem tempo para fazer tudo. Então, a gente tem que justificar por que escolher uma técnica sobre a outra, por exemplo. Se confundir com os usuários finais, a gente não é usuário, né? A gente está criando, a gente pode até estar próximo ali do público-alvo, mas a gente não está fazendo para o usuário, né? A gente está fazendo para o cliente do nosso cliente. Então, não se confundir com o usuário. E esquecer de falar em métricas, né? Que já está muito parecido também com o que eu falei de embasar em dados, apontar os próximos passos, e não documentar as escolhas, né? Que é aquilo das priorizações. Se você teve que fazer escolha, documenta, fala ali o porquê. Já as dicas e diferenciais que eles falaram para a gente foi storytelling o mais destacado, gente. Pensa que você está contando uma história, contando o processo que você fez ali. Então, capricha nisso, conta em detalhes, né? Dá-lhe voz ao seu pensamento para as pessoas poderem acompanhar. Inclusive, citando mesmo que as lideranças, eles falaram, escreva tudo o que estava pensando. Isso ajuda, é importante. Falaram também, não dá tempo? Então corta. Se não sabe, pergunta, né? Não fica travado, achando que você vai ter que fazer uma coisa monumental. Bola para frente. Ser você no teste é sempre o melhor caminho. Então, se você tiver com dúvida, estiver achando estranho, não estiver gostando, deixa ele documentado. Não tem por que você omitir isso. Eles colocaram essa dica que é walk the extra mile, ou caminha, né?
um quilômetro a mais ali, dá um passinho a mais, que é, faz um esforço mesmo, vai visitar as pessoas, conversar e não se concentrar em só uma etapa, tentar trabalhar o máximo possível. Pessoal, muito obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, pelo LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o seu tempo.